nós estamos no Oriente hoje falando sobre o bom e o bonzinho. O bonzinho. O bonzinho que muitas vezes é maquiavélico. Mas ele não se acha ruim, não. Ele acha que ele é bom mesmo, de fato. Interessante, ele terminou o bloco anterior falando do casamento, né? Porque nas áreas da vida, você estava falando do serviço voluntário, no trabalho, na convivência com os amigos, a gente pode desenvolver esses papéis e ali ninguém tem obrigação e ninguém na prática é muito corrigido. Sim. Ou alterado o seu percurso pela intervenção de outro. Todo mundo vai convivendo socialmente, deixando passar, relevando e tal. Mas em casa, na hora da intimidade, dentro das quatro paredes, aí a gente vive essa situação. Peraí, a gente tem que dividir o espaço aqui. Não é só você que vai ser bom, não. Deixa eu ser bonzinho também um pouquinho. Isso. É onde a máscara cai, né? Isso. Né? Então é importantíssimo esse lugar. Sim. O bonzinho usa máscara. O bom não. O bom ele é autêntico, né? Então a casa, a família é um lugar muito importante para você rever sentimentos, repassar, crescer junto. Descobrir. Né? Eu costumo dizer aos meus pacientes, principalmente terapia de casal, eu costumo, não é o homem ou a mulher, é o homem e a mulher. Sim. Quem vai preparar o jantar? Ou a mulher e o homem. Quem vai preparar o jantar? Quem chega primeiro em casa. Né? Quem vai lavar a louça? Quem tiver à disposição. Né? Logicamente, tem algumas coisas que eu considero muito chatas numa casa. Né? Eu particularmente, detesto passar roupa. Né? Eu passo de um lado, amasso de outro, passo de um lado. Mas eu acho que... Eu gosto de lavar banheiro. Que coisa mais, né? Mas alguém tem que lavar. Alguém tem que lavar, alguém tem que passar. E quando sobra, né, você vai fazer aquilo de várias maneiras. Né? Eu, há um tempo atrás, estava morando sozinho na época, precisei lavar uma louça, precisei mexer na cozinha. Aí fui lá pegar o meu somzinho, que não é tão portátil assim, mas levei para a cozinha, botei meu som. Né? E meu contador passou, falou: Flávio, você gosta de lavar louça? Eu falei: olha, cada um no seu papel. Né? Essa cantora sabe cantar muito bem, não sei se ela sabe lavar louça, mas deixa ela cantando e eu vou lavando louça aqui, que cada um no seu papel dá certo, daqui a pouco eu acabo. Né? Então eu posso fazer a mesma atividade de maneira diferente. Eu posso pegar o carro e ir para o meu trabalho xingando pau e pedra por causa dos motoristas, do trânsito e tal, quando eu posso botar uma música e ir cantando. Eu posso escolher até o tipo de música que vai alimentar minha alma. Tá, mas aí envolve uma predisposição a sair da minha zona de conforto, isso, a me abrir a mudanças, a abrir a mudança de ótica, mudança de pensamento, porque a gente falava do relacionamento em casa para falar desse lugar aonde nós seremos interpelados, né? Quem não tem essa oportunidade, às vezes por uma outra circunstância na vida, vai precisar até de uma ajuda profissional. E às vezes uma outra pessoa que se abre a um bom pai, sim, ou se abre a um bom relacionamento, vai crescer muito se deixando corrigir, tendo essa leitura, essa abertura para falar: peraí, vamos viver de maneira melhor. Eu me lembro, alguns anos atrás, aqui na televisão, a Rita Maria me perguntou: Flávio, todo mundo precisa de terapia? E eu respondi para ela: não, só quem pensa. Porque se você pensa, você questiona. Se você questiona, não tem como evoluir. Certo. Como seria bom se nossos pais tivessem feito terapia? Mas a gente pode pensar junto. Isso, pensar junto é um tema que eu sempre acho, né? Eu acho que é um slogan até, né? Vamos pensar juntos. Né? O pensar juntos, ele enriquece, não fica com a minha opinião, não fica empobrecida pelos meus vícios. Hoje, com essa geração que está aí mais preparada, porque os nossos jovens... Hoje, pelo menos em linhas gerais, eu olho e vejo uma juventude com um nível universitário, pelo menos me parece, muito mais pessoas preparadas do que alguns anos atrás. Sim. Ou cursaram mais cursos, não sei se é o meu ambiente, mas eu percebo que isso está cada vez mais, né, aparecendo. Tanto é que hoje não se precisa só de uma língua, de um inglês, hoje você já precisa de três idiomas, língua, espanhol, inglês, alemão, e aí vai. Então, o nível das coisas mudou. Sim, né? E as pessoas estão mais preparadas. E a gente começa a conviver com ambientes onde você conversa com um jovem, sim, e ele vem com a formação dele,
e muitas vezes a gente começa a pensar junto. Ele não corresponde à idade que tem, ele já vem com um preparo, com uma bagagem, pelo que ele estudou, pelo que ele já viveu, Sim. até, vamos dizer assim, até raro para um jovem. Sim. Então a gente começa hoje a ter alguns ambientes interessantes, a gente começa a pensar junto e se permitir um pouco esse diálogo de abertura, pelo menos das Você ideias. percebe uma diferença aí quando você tem uma pessoa hoje, né, com 14 anos, ela já sabe o que quer profissionalmente, né, já fez um teste vocacional ou não, mas ele já vai para a faculdade com uma busca fantástica, né? Hoje em dia você tem um computador que te ajuda, se você souber usá-lo, você vai pesquisar, você vai fazer, você vai se interessar. Qual faculdade é boa? É o aluno que faz a faculdade. Ele pode estar numa melhor faculdade do mundo e ter uma relação. Tá. Todas essas posturas que você está colocando, se a pessoa tiver uma boa consciência ou talvez uma boa orientação até dos pais, ela pode ter a tal abertura para mudança, Sim. saindo da visão só dela, de querer sempre receber, de querer sempre manipular, de querer sempre ter vantagem, porque a vantagem... Peraí, isso aqui eu estou descobrindo na internet, nossa, estou descobrindo no meu curso. A pessoa, aos poucos, começa a se abrir a mudanças também? Em termos de tecnologia, nós nunca evoluímos tanto, né? Você pega no meu tempo de estudante, você tirar um raio-x era uma coisa chique. Sim. Tá? E hoje em dia você tem uma tomografia computadorizada que você vê o seu coração batendo ao vivo e a cores e bonitinho ali, né? Então, em termos de tecnologia, nós crescemos muito. Nós nos distanciamos, né? Se você que foi criado no interior, tanto quanto eu, no final da tarde a gente botava aquela cadeira na varanda, brincava na rua, subia em árvore, coisa e tal. Hoje você pegar um filho, botar na varanda, vão roubar a cadeira da varanda, teu filho, a casa e tudo mais, né? Então, nós nos perdemos em qualidade de vida nesse sentido. Nós estamos nos distanciando do simples, nós estamos em tecnologia, nós somos fantásticos. Mas em termos de relacionamento humano, eu acho que nós temos muito para crescer. Mas São a pessoa pode poucas as crescer, está disposta ao crescimento. Agora, ela pode também, depois que cresceu tanto, julgar que a verdade dela é mais soberana ainda do que em tempos atrás. Sim, né? não tem dúvida, não tem dúvida. Menos. Agora, numa família, quando você falou a importância da família, é muito comum, cada um pegar seu prato, cada um vai para o seu computador, cada um vai para o seu quarto. O quarto hoje ampliou o tamanho, a sala diminuiu. Por quê? No quarto você vai ter a sua própria televisão, que não é o canal do outro. Seu próprio som, seu próprio computador, seu próprio telefone, tudo, o seu mundo está no teu quarto, né? E com isso vão isolando as pessoas. Então, nem sempre, numa casa onde tem um pai, uma mãe e 3 filhos, nós temos uma família. Nós temos pessoas isoladas, não se comunicando. E aí, essa questão da dominação vai ficando complicada, porque o dominador, Sim. ele é uma pessoa que está cada vez mais, esse manipulador que a gente falava, Sim. que a gente rotulou de bonzinho, tá certo que ele tem uma carência, mas ele é cada vez mais também uma pessoa muito... dona da verdade, muito manipuladora, porque ele sabe o que é bom e ele pensa o que é bom, como a gente estava falando aqui dos ditadores. Sim. Ele não consegue imaginar que o outro possa ter uma opinião diferente. Não consegue repartir. Isso, né? Mas eu fiz tudo isso por você, meu filho. Quer dizer, eu não devo a chance de você escolher. É muito comum naquelas famílias que têm uma empresa e todos que nascem naquela família vão trabalhar na mesma empresa, né? São as empresas familiares. Como é complicado. Porque de repente você tem alguém nasceu nessa família e vai ser um bailarino, né? E não se encaixa no perfil da empresa. Na verdade, todo mundo ali é profissional. Ninguém é filho, ninguém é irmão, ninguém é parente. E o talento de cada um é desprezado. É verdade. Né? Você se tornou músico porque você teve incentivo. Sim. Né? Se você não tem esse incentivo na família de você fazer sucesso com aquilo que você gosta, porque quando a gente trabalha com o que gosta, a gente trabalha com o pé nas costas. A gente vai trabalhar feliz da vida. Agora, faça uma coisa que você não gosta, que você não aguenta mais, que você está insatisfeito. Aquilo é um peso enfadonho. Tá, então, voltando para o nosso foco do bonzinho e do bom. Sim. Na verdade, a pessoa pode se tornar um manipulador, um carente, deixa eu falar assim, desculpa. Profissional. Um carente profissional, adorei. Bonzinho que manipula tudo, por todas essas circunstâncias, por ter crescido isolado, por não aprender a dividir, por não ter recebido o amor, o espaço que ele achava ou que desejaria, por não poder ter desenvolvido seus talentos. Então ele se torna uma pessoa agora tão carente, tão necessitada, que ele começa a jogar um xadrez em tudo que ele faz com os outros. Não existe geração espontânea de nada.
até o papel do bonzinho é consequência. Ele foi bonzinho e teve um retorno. Ele repetiu o papel do bonzinho e o retorno veio. Então ele aprendeu um caminho. Então aquele passado difícil acabou, agora eu vou Isso. manipular, vou usar isso aí, porque Não tá é funcionando. consciente na maioria das vezes, mas funciona, dá para ele o retorno que ele quer. Né? Aquele doente profissional que você liga, fica falando de doença, ele tem um retorno, porque se não tivesse o retorno, você não repete. Ele tem uma premiação quando ele age assim. Né? É igual você incentivar uma criança. Você fez direitinho, então vai ganhar um prêmio. Né? Agora, aquele que manipula, ele vai estipulando os prêmios e os retornos que ele acha necessário. Você não tem dois manipuladores iguais, você não tem duas famílias iguais. Cada família é um núcleo totalmente diferente. Antigamente você tinha uma sociedade que obedecia o padre da paróquia. Você tinha medo que o padre falasse alguma coisa a seu respeito na igreja. Hoje em dia parece que isso já se diluiu e essas autoridades foram se diluindo também. Então em casa você tem o dono da verdade, lá vem o dono da verdade. Né? E nem sempre a verdade dele é tão verdadeira quanto. Né? Então essa coisa de você abrir para ouvir a mulher, se abrir para ouvir o filho, eu aprendo com cada paciente. Agora tem profissional que o senhor coloca no pedestal. Eu sou saudável, eu sou normal, eu estou bem. E você é um pobre paciente? Não, ao contrário, eu aprendo a cada dia com o meu paciente. Tá, essa seria uma forma do bonzinho crescer e começar a despertar. Ele mesmo se abrindo um pouco da sua verdade, o que não é, eu sei que não é uma atitude autônoma tão fácil assim. Posso passar um exercício? Pode. Tem um exercício que eu acho ótimo. Eu chamo de revisão diária. Revisão diária porque é todo dia. Pega um caderno, passa um traço no meio. Você vai ter duas colunas. Na coluna da esquerda você vai marcar qual foi o seu desequilíbrio daquele dia. E na outra coluna, qual foi a sua reação. Põe Nossa, a data. Mas vão ter colunas mais preenchidas. Né? E aí, no final de um mês, você vai ter ali 20, 30 anotações. Na realidade, o que define um desequilíbrio é a reação. Porque se eu tive uma reação tranquila, administrei e não chegou a ser um trauma. Mas no final de um mês, você tem ali um perfil da onde é que está seu ponto nevrálgico, onde é que tocou, você se revela, você não aguenta, você estoura, você explode, enfim. Você vai ter um perfil do seu comportamento. A revisão diária te dá uma análise mais fria, coloca num gráfico, digamos assim, o seu comportamento. Então, até aqui a gente falou de uma autoajuda, do bonzinho se ajudar a si mesmo, se descobrir a si mesmo e começar a ter uma certa possibilidade de uma abertura à mudança. De ser bom. De ser bom. Aí a gente pode agora fazer uma pergunta. E as pessoas que convivem com essa pessoa boazinha, né? Eu sei que esse é um outro programa, Sim. mas a gente pode... Tem vários programas hoje aqui. A gente pode, pelo menos nesse primeiro momento, falar assim um pouquinho, porque você disse no início que as pessoas que ajudariam um bonzinho se levassem ele a perceber a consequência dos seus atos, o que ele faz. Isso. Claro, só que não é bem assim, né? Trazendo a manchete, olha o que você fez. Isso. Não é assim. Então, como que a gente poderia, de fato, ser também um pouco habilidoso ou favorecer o despertar de uma pessoa manipuladora? Vamos exagerar um pouco a história? Vamos. Né? Quando você tem uma pessoa que tem uma personalidade psicopata, ou seja, né, sou dono da verdade, tem o peito estufado para botar medalhinha, ele tem até uma postura própria. Né? O casamento ideal dele é com um masoca, um masoquista, porque ele manda e o outro obedece. Se tivesse duas pessoas mandando, dois psicopatas mandando no mesmo ambiente... Era uma guerra nuclear. Tá? E dois masoca, ninguém faz nada, porque ninguém toma iniciativa. Tá? Então, o casamento ideal é quando tem aquele que manda e aquele que reclama, mas faz. Né? É o papel do masoquista. Então, existe sempre um casamento. Para que o papel do bonzinho exista, ele tem que ter uma satisfação, ele tem com quem atuar, ele não vai ser bonzinho só por si. Né? Ele tem que ter o outro. Né? E nisso eu acho que o outro pode ajudar, quando ele não entra. Quando ele para de usufruir do papel do bonzinho. Simplesmente não fazer o jogo. Não fazer o jogo, não entro. Quando o outro manipula para ser bonzinho. Ah, você nem me chamou para ir no supermercado. Não, eu dei conta. Acabou. Acabou aí. Acabou. Nem estica o assunto. Isto. Com isso porque ele o vai... outro quer esticar o assunto. O outro vai esticar, vai querer voltar e voltar ao modelo anterior, porque era o modelo que funcionava. Toda vez que você quer provocar uma mudança num ambiente onde todos estão numa zona de conforto, você cria uma revolução. Está todo mundo acostumado ao seu papel.
né? Pega uma família que você tem um casal, 2 ou 3 filhos. Se um do casal morre, sai daquela cena, essa família vai ter que se remexer para que aquele lugar seja ocupado. Quem pagava a conta no banco vai ter que resolver e pagar, porque não pode ficar sem pagar. Quem mantinha isso, enfim, cada um vai. Normalmente o filho mais velho assume alguns papéis, a mãe que perdeu o marido assume outros papéis e assim por diante. Vai ter que ser remexido, isso não é confortável. Mexer numa estrutura que está confortável é desconfortável. Isso, e o bonzinho tem uma série de pessoas que vivem em função disso. A situação dele é confortável. A função dele e dos que recebem também, porque é só ligar para ele e ele faz. Ah, sim. Né? Você não vai perguntar se ele tem tempo, se ele pode. Boa, eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, existe uma cumplicidade, então. Senão não é acontece. interessante para mim que ele seja bonzinho. Só traz vantagem. Eu também ganho muito com isso. Sim. Então, muitas vezes a gente não quer que ele desperte, porque a gente tem aqui uma pessoa que pode sugar. Pega a ceia de Natal. Então inverte, né? O outro começa a ser um manipulador, né? Isso, tem um papel complementar. Pega o papel complementar, eu manipulo você e de vez em quando você me manipula? Seria uma troca? Normalmente esses papéis não tem muita troca. Eu faço meu papel, você faz o seu. Eu peço e você atende. Pronto, tá feito. Quando tem que trocar, eu reclamo. O que eu vou ter que fazer? Isso é troca. Uma hora eu vou lavar a louça, porque lavar a louça não é confortável para ninguém. Né? Não, mas são óticas diferentes de uma manipulação. Isso. O bonzinho está manipulando para ter atenção e o outro está manipulando porque o bonzinho faz tudo que ele faz. Porque ele entra na zona de conforto, né? É bom para ele. Então, para o bonzinho, o que eu estou fazendo é uma atenção. Isso. E para o outro, o que o bonzinho está fazendo é uma vantagem que eu vou ficar aqui e ele vai lá na padaria para mim. Você sabe que os vícios são os mais difíceis de trabalhar, né? Jesus Cristo, como é que a gente faz com a pessoa humana? E eu tenho um paciente que conseguiu largar o álcool. Né? E numa entrevista com a mulher dele, os dois na sala, ela falou, Flávio, mas no Natal ele não vai poder tomar um pouquinho. Eu falei, vai pegar um refrigerante, bota na taça de champanhe, faz bolinha também, tá tudo certo, né? Mas nem um pouquinho, Flávio. Porque ela está tão acostumada ao papel de vítima de quem minha vida é ruim porque eu tenho um marido que bebe. Agora eu não tenho mais um marido que bebe, minha vida é ruim por quê? Então ela vai ter que repensar. Olha que loucura, é então, verdade. Os contratos no paralelo são muito interessantes. Né? Aquilo traz vantagem para todo mundo. E agora que ele parou de beber? Ela vai ser infeliz por quê? Ela vai reclamar do quê? Ela vai no salão de beleza e vai reclamar do quê sentada lá dentro? Quer dizer, é bom que o outro seja ruim, né? O bom é o que te fala não às vezes. Ele vai te colocar um limite. Né? Então o bonzinho não fala não, o bom fala. Mas é o bom no sentido de bom sentido. Eu já estou começando a enlouquecer. Não fica tranquilo. É bom a gente pensar junto, não é? É fantástico. Então, essa é a vantagem de uma rede como a Rede Século XXI, que traz para você esse tipo de, desculpe, esse nível de conversa, né? Enriquecido aqui pelo Flávio, né? Que é terapeuta, trabalhando com a gente, ajudando a gente a perceber as nossas realidades, assim, num programa transmitido para você receber terapia aí em casa, né? E isso nos ajuda muito, graças a Deus. Graças a você que se une à Rede Século XXI, que colabora com a Rede Século XXI. E essa é a proposta, né? Trazer para o meio das pessoas, o meio da sociedade, eu não queria falar sociedade, mas é a sociedade, né? Mas o meio da humanidade, dos seres humanos, das pessoas, das famílias, de cada um, né? Trazer verdade, ajudar cada um a se despertar, a se encontrar, né? A perceber o quanto que eu posso ser um manipulador. Sem né? consciência. Quando eu me lembro na minha adolescência que a gente ia para o ginásio e normalmente tomando uma latinha de refrigerante ou de cerveja, até porque era status, né? Pegar a latinha e jogar pela janela do carro. Mas era tranquilamente. Hoje, se eu vejo alguém fazendo isso, eu vou pegar ele pelo pescoço. Que isso? Precisamos cuidar do planeta. Quanto mais consciência que a gente tem, melhor. Se eu falo para você, vamos até São Paulo, você sabe em que posto parar, onde tem café, onde tem almoço, tem lanchinho, onde tem gasolina, você sabe tudo. Agora, se eu falo, vamos para Nhonha do Norte, não sei nem que existe, né? Nhonha do Norte. Mas eu não conheço onde tem pernoite, onde tem apoio, onde eu posso... Aí eu preciso de um GPS, eu preciso de um mapa. Terapia é esse mapa.
Terapia é essa coisa de quanto mais eu conheço mais o mapa, mais fácil percorrer esse território. Minha vida é um território que eu não sei o que vai ser amanhã, né? É uma caixinha de surpresa. Quanto mais eu me conheço, mais fácil percorrer esse caminho. Terapia é, antes de tudo, um processo de autoconhecimento. Sim, é maravilhoso isso. Né? Eu já fiz, como eu disse, eu já fiz pelo menos 3 vezes em etapas difíceis. Não é? E é maravilhoso esse despertar. E é justo a gente falar da possibilidade que a gente tem numa rede católica, por exemplo, que proporciona. Não estou defendendo bandeira só da século XXI, a gente tem várias emissoras, você sabe, a Canção Nova, a Rede Vida, porque tem propostas diferentes, não é? Tem outras menores pelo Brasil afora, que a gente pode ajudar, né? E você pode receber em casa uma ajuda, e assim, você ajuda a gente a ajudar. Essa que é a beleza, né? Cada um tem que fazer o seu papel. Você está dando o exemplo da latinha aí, né? Se a gente conscientiza e todo mundo começa a não jogar lixo e deixar o lixo no lixo, né? Começa a ficar tudo limpo. É assim a possibilidade que nós temos. Essa é a riqueza, quando nós somos de fato um tanto irmãos, né? Que se ajudam, que se dão as mãos. E é por isso que a gente precisa, nessas TVs, da sua ajuda como sócio, e também nós temos que trazer para você ajuda, conteúdo, orientação, sim, um oriente, sim, para enriquecer a sua vida. Eu fico babando num programa desse eu não quero fazer 5 também, só do bom e do bonzinho, de destrinchar esse frango todinho. Mas não é possível, né? Mas pelo menos a gente tem flashes, essas possibilidades. No final do programa você vai ter também o contato do Flávio para você entrar em contato e fazer seus questionamentos pessoais com ele. A gente vai para o intervalo, voltamos já já.